Fundação Oswaldo Cruz começa pesquisa com 9.000 voluntários para avaliar se todos nós, adultos, vamos precisar da terceira dose, a dose de reforço contra a Covid-19. O que o estudo vai fazer é gerar evidências científicas sobre as melhores combinações de vacinas e em que momento esse reforço poderá ser aplicado, levando em conta a idade das pessoas. 9.000 voluntários vão participar do experimento. Polícia descobre que jovens que faziam rachas no trânsito bêbados, para piorar, armazenavam e compartilhavam pornografia infantil. Tatuzinho. Pois é, malta. A Operação Bad Boys cumpriu aí 6 mandados de busca e apreensão em residências tanto de Vicente Pires, bem como também de Águas Claras, contra esses jovens aí de classe média aqui do Distrito Federal. Daqui a pouco, todos os detalhes, malta. Começou hoje o leilão do 5G, com a expectativa de abrir caminho para a entrada de novas empresas no mercado de tecnologia móvel do país. A internet das coisas, os carros que andam sozinhos, os aparelhos interconectados. A nova era da internet no Brasil está chegando. A polícia investiga uma mulher que usou o cartão do marido da amiga para fazer compras. E fez mais, né, Kátia Gomes? Esta mulher, malta, ainda estava organizando uma viagem de final de ano para um grupo de amigos e embolsou parte do valor da casa que seria alugada. Mui, amiga. Você vai ver também o abismo de renda no ambiente de trabalho entre brancos e negros no Brasil. A remuneração de profissionais negros também é muito desigual. Um estudo feito por uma consultoria especializada em mercado de trabalho aponta que dos 30 milhões de brasileiros que recebem até um salário mínimo por mês, quase 20 milhões são pessoas negras. Para especialistas, passou da hora de virar esse jogo. E o Memorial dos Povos Indígenas de Brasília vai se tornar o segundo maior do gênero no país. Todo esse material foi apreendido pela Polícia Federal em 2003, em uma operação de combate ao crime ambiental que aconteceu em diversas regiões. No interior do Pará, em Rondônia, nas cidades de Porto Velho e Ji-Paraná e também aqui no Distrito Federal. Tudo isso ia ter como destino a Europa e os Estados Unidos. Hoje é quinta-feira, dia 4 de novembro, e o SBT Brasília primeira edição já começou. Escuta, deixa eu te falar, você já sabe onde é que você vai passar o Réveillon? Muita gente aqui do Distrito Federal faz questão de viajar, né? Embora esteja difícil com a grana, mas é tão bom pegar uma praia, alugar uma casa com os amigos. Agora, um cuidado, viu, que você tem que ter, porque a gente vai fazer um alerta para quem está programando para viajar. É o golpe da Patricinha. Ouviu falar já? A Polícia Civil está investigando uma mulher que é suspeita de ter forjado o contrato de aluguel de uma praia no Rio Grande do Norte, mais especificamente em São Miguel do Gostoso, e embolsado ela mesma R$24 mil. R$24 mil, que seria o sinal de 50% do total da locação do imóvel. O pessoal estava achando que estava com o Réveillon garantido, mas ela não alugou a casa e ficou com o dinheiro. E parece que não para por aí, porque ela deu outros golpes também. Kátia Gomes, boa tarde para você. Que mulher é essa? Ela tá presa? Oi, malta. Não, ela não está presa. Segundo o delegado, as investigações ainda estão bem no início. Segundo o delegado, essa mulher de 32 anos, ela teria dado um golpe porque foi registrada uma ocorrência contra ela. Como você disse, teve um grupo de amigos que estava pretendendo alugar uma casa no final do ano, lá em São Miguel do Gostoso, para passar o Réveillon. E essa mulher teria se oferecido para ajudar nessa negociação, né? Ela falou, olha, eu posso ajudar, fazer o contrato, procurar uma casa para vocês. Eles aceitaram essa proposta. Ela realmente teria encontrado uma casa no valor de R$48 mil e pediu que os amigos dessem um sinal de 50%, ou seja, R$24 mil. Eles transferiram para ela via Pix esse valor, só que depois de alguns meses eles começaram a ter alguns desentendimentos e quando eles foram investigar se estava tudo certo com a casa, eles entraram em contato com essa imobiliária
imobiliária no Rio Grande do Norte e lá eles informaram que ela tinha desfeito o contrato, ou seja, não tinha mais casa para eles passarem o final de ano. Eles entraram em contato com ela, tentaram toda uma negociação, mas o caso acabou parando na delegacia. Bom, também existe uma outra denúncia contra essa mulher de 32 anos de que ela teria roubado os dados do cartão de crédito do marido de uma amiga, que é um neurocirurgião, e feito compras. Uma dessas compras seria de um clube de viagens. Segundo a operadora do cartão, inclusive a mãe dela também teria tentado fazer compras, né? Imagina, malta, ter uma amiga dessa que você confia, coloca na sua casa, ela vai, pega os dados do seu marido e ainda faz compras sem a sua autorização. Agora a polícia vai investigar realmente se ela cometeu esses crimes que foram denunciados, né? Não, vou te falar não, já não tá podendo confiar em ninguém. Você sabe que ano retrasado eu ia fazer um Réveillon e você acredita, eu não posso dar muitos detalhes, mas até golpe de gente que eu conhecia nós tomamos. Mas tá, falando sobre esse caso especificamente, primeiro eu fiquei impressionado com o valor do aluguel da casa, porque se 24 mil era o sinal de metade do valor, 48 mil reais o aluguel, hein? Sei lá, para uma semana, devia ser uma mansão digna de Hollywood o negócio. Mas, Kátia, a gente conseguiu... essas fotos aí que vocês viram, o pessoal de casa viu as fotos da casa. Kátia, você tentou contato com a Caroline Moraes? Tentei sim, malta. Eu liguei agora há pouco para ela. Na primeira ligação, o telefone chamou até cair. Aí depois eu tentei ligar de novo, o telefone já estava desligado. Ainda fiz mais 3 tentativas, mas todas elas deu o telefone desligado, né? Eu não sei se ela teve algum problema, se a bateria acabou, realmente ela não quis atender as ligações. Então, infelizmente, a gente não tem a versão da Caroline Moraes, de 32 anos, para saber o que aconteceu, se de fato ela teve a intenção de aplicar o golpe nesse grupo de empresários. Você comentou sobre a casa, 5 empresários fizeram essa denúncia, porque os 5 empresários fizeram um pagamento de 24 mil reais. Só que essa casa, ela receberia mais pessoas, cerca de 12 a 14 amigos. Eles iriam dividir o valor desse imóvel entre eles, né? Realmente um valor muito caro, a casa realmente luxuosa, mas eles decidiram passar o final de ano para poder aproveitar aí bastante confortáveis. Depois disso, eles tiveram que procurar uma outra casa, porque essa daí, malta, eles não conseguiram mais alugar. Eu volto com você. 48 mil reais foram em 12 pessoas, 4 mil para cada, uma semana. Para a menina agora embolsar 24 mil para ela, queria dizer que nosso espaço está sempre aberto, né? A gente não conseguiu contato para dar a versão dela. Se ela quiser se explicar, dizer o que aconteceu, só retornar aí pro telefone da Kátia que ligou para você e você dá a sua versão da história. Kátia, obrigado pelas informações. A gente se vê de novo ainda nesta edição. Em Braslândia, policiais ambientais resgataram um porco-espinho. O animal silvestre estava com ferimentos no rabo e na cabeça. A suspeita é que o bichinho tenha sido atropelado. O animal, apesar de pequeno, deu trabalho para os policiais. Ele foi deixado no batalhão do Corpo de Bombeiros, em Braslândia mesmo, e depois foi entregue ao CETAS, sabe o que é? O Centro de Triagem de Animais Silvestres. Agora, ele vai receber todos os cuidados veterinários necessários. Gente, pessoal, hoje o Brasília Basquete vai jogar ali na Arena BRB Nilson Nelson. No sábado, joga de novo contra o time do Bauru. Você quer levar um par de ingressos para casa para você ver, jogando em casa, um time para chamar de seu? Então é o seguinte, entre agora no Instagram do SBT Brasília, que está aqui na tela para você, @SBT Brasília, comece a seguir o perfil. E é o seguinte, assim que o jornal acabar, vai ter quiz lá nos stories. E os 2 primeiros telespectadores que acertarem as perguntas que a gente colocou lá, levam cada um par de ingressos para o jogo de sábado. Acesse agora, @SBT Brasília no Instagram e participe. Um rápido intervalo, mas é lógico que eu peço para você não sair daí. Na volta do break, a gente vai falar sobre o leilão do 5G que está acontecendo nesse momento. A tecnologia promete revolucionar a internet com velocidade muito superior à que a gente usa hoje. Já pensou baixar tudo num milésimo de segundo? Carro que anda sozinho, geladeira que conversa com a cortina, a máquina agrícola que trabalha sem precisar de condutor. Gente, é a nova geração da telefonia móvel. Leilão agora e a gente tem os detalhes depois do intervalo. Você já ouviu falar por aí o termo elo, que não é elo, que não é nem ele nem ela, e amigues? Essa nova forma de falar está gerando muita polêmica quanto à valorização da língua portuguesa, né?
E é por isso que eu te convido agora, antes da gente ver a reportagem sobre esse assunto, a apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer aqui na tela. E aí você vai me dizer o seguinte, o que você acha dessa linguagem neutra que você deve estar vendo usar bastante na internet? É polêmico o negócio. Ó, tem 3 opções. A primeira delas é, eu respeito, mas eu não vou usar não. A outra é, gosto, todos deveriam aderir. E a última é desaprovo, porque é um desrespeito à norma culta. Basicamente, a linguagem neutra, que é uma alternativa para que não haja... por exemplo, tem o ele, tem o ela, eles querem mais um para quem não se identifica nem sendo homem nem mulher. Um negócio assim. Vamos entender melhor? Enquanto a gente vê a reportagem, você vai votando, logo em seguida a gente vê o resultado da enquete. Iago é assistente social e artivista. Usa saia, passa batom, não se importa de ser chamado de ele ou ela, mas prefere elo. Eu me defino como uma pessoa não binária, pansexual. Quando a identidade de gênero não é a mesma do sexo biológico, a pessoa é considerada transgênero. Mas nem sempre acontece a identificação com o sexo feminino ou masculino. É aí que entram as pessoas não binárias, como Iago. Não sou uma mulher, mas eu também não sou um homem. Existe uma outra possibilidade, sim, de vivências de gênero. Vai dizer que você nunca viu um amigue, todes, namorade, bem-vinde? Essa linguagem é chamada de neutra, mais popular na internet e entre algumas comunidades, mas já está sendo introduzida no dia a dia de muita gente. Ela é uma necessidade de um grupo que não se vê, né? Não se vê linguisticamente, não se vê reconhecido, identificado. O assunto tem dado o que falar. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União na última semana proibiu o uso da linguagem neutra em projetos financiados pela Lei Rouanet. Pelo Twitter, o secretário especial de Cultura, Mário Frias, justificou a decisão. No post, ele alega que o que se convencionou chamar de linguagem neutra, na verdade, não é linguagem, é mera destruição ideológica da nossa língua. Quando a Lei Rouanet, que é um dos principais mecanismos do Estado, do Sistema Nacional de Cultura, de incentivar e fomentar uma cultura mais democrática, inclusive das pessoas terem acesso à cultura, o governo proíbe isso, é muito problemático, é muito difícil assim. Primeiro porque nós, pessoas não binárias, somos artistas também. Nós somos artistas, nós somos produtores culturais, então a gente não pode nem se reconhecer num projeto que a gente está escrevendo, assim. É muito violento isso. Aqui no Distrito Federal, um projeto de lei do deputado Yolando Almeida, do PSC, também quer proibir o uso da linguagem não binária nos materiais didáticos das escolas públicas e privadas. O PL prevê multa de R$ 5.000 às instituições que descumprirem a determinação. A iniciativa, ela trata no sentido de proibir com que a definição de gênero masculino e feminino não seja confundido na linguagem portuguesa instalada aqui no nosso país. A medida divide opiniões entre os deputados. É um projeto absolutamente inconstitucional. A Câmara Legislativa do Distrito Federal não legisla sobre a linguagem, sobre a língua portuguesa. A gente não pode determinar o que pode e o que não pode na língua portuguesa. Para o professor Jonathan, não é impossível que a linguagem passe a integrar o idioma futuramente, mas alerta que tudo depende da adesão pública. A língua, ela precisa ir se organizando com o tempo, ela precisa de uma historicidade. Então, não é, por exemplo, você entrar, falar de uma coisa e automaticamente isso é oficial, então tem que ser assim. Precisa de uma adesão da população. Porque linguagem é o seguinte, só tem a chance de ser integrado à norma culta e a gente utilizar qualquer coisa que seja linguagem neutra, seja uma palavra nossa, se houver adesão das pessoas que utilizam a língua portuguesa. Que no mundo todo, uma maioria somos nós, né, brasileiros. Então vamos ver se tem chance da linguagem neutra ser aderida, porque, o que você acha da linguagem neutra, nossos telespectadores? Vixe, 83%
desaprovam, dizem que é um desrespeito à norma culta. Você sabe que essa enquete aí é ao vivo, né? Se você apontar a câmera aqui e votar, pode ser que a gente altere os resultados aqui enquanto o nosso telespectador vota. Mas por enquanto, deixa eu ver se eu não estou lendo certo aqui, o monitor está longe, eu sou míope, 84%, né? 83%, 84% dos telespectadores desaprovam, dizem que é um desrespeito à norma culta. 12% dizem o seguinte: eu respeito, mas eu não vou usar não. Vou continuar falando ele e ela. E o gosto, todos deveriam aderir, é a resposta de 4% dos nossos telespectadores até esse momento. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É isso. Muito, ó, Gleiciene falou pra gente, respeito, mas gosto. Deve ser respeito, mas não gosto, não sei. Obrigado, Gleiciene, pela participação. Todo mundo que votou aí agora, a gente está com 84% dizendo que não vão usar, não. Desaprovam. É um desrespeito à norma culta. Obrigado pela participação. A diversidade está na mira das empresas brasileiras, mas a igualdade racial e de renda no ambiente de trabalho ainda está muito distante. 66% dos brasileiros, 66% dos brasileiros que ganham um salário mínimo são negros. Um passo de cada vez e o Wesley chegou lá. Ele foi estagiário, depois consultor e acaba de ser contratado para o cargo de gerente de programas corporativos. E eu acredito muito que o talento, as competências, elas não escolhem cor, gênero, orientação sexual. Então, essa discrepância ela não se justifica por esse lado. O Wesley não é regra, é exceção. Uma pesquisa feita com 500 grandes empresas mostra que pessoas negras ocupam quase 60% das funções de aprendiz e trainee. Mas quando se fala em posições de liderança, o número reduz para menos de 7% se o posto é de gerência e menos de 5% em cargos executivos. Situação contraditória, já que mais da metade da população se autodeclaram negras. Tem diversas pesquisas que demonstram, que uma mesa mais diversa, um time mais diverso, ele performa muito melhor. A remuneração de profissionais negros também é muito desigual. Um estudo feito por uma consultoria especializada em mercado de trabalho aponta que dos 30 milhões de brasileiros que recebem até um salário mínimo por mês, quase 20 milhões são pessoas negras. Para especialistas, passou da hora de virar esse jogo. Da mesma forma que o Brasil foi o último país do mundo a fazer a libertação dos escravos, o Brasil está sendo um dos últimos países do mundo a discutir a inclusão de negros e negras na economia, no meio corporativo. Mulher e negra, pontuá-las simboliza uma mudança na sociedade, de vendedora a diretora de vendas. O salário aumentou. Daqui a pouquinho ele está no ar. Falta o Brasil abrir os olhos para incluir os que ainda estão de fora. Falta consciência, visão de negócio, visão de futuro, visão social, porque tudo isso junto, de fato, leva a gente como sociedade e como empresa para um outro patamar. Porque o Brasil só vai ser um país verdadeiramente democrático se resolver a inclusão de toda a sua população. Você já imaginou carro andando sozinho? Máquinas agrícolas trabalhando sem precisar de condutor, a máquina fazendo o trabalho autonomamente. Já pensou em morar numa casa que está tudo conectado, a geladeira conversa com a TV, que está ligada na cortina, que liga e desliga seu alarme sozinho, que avisa tudo que está acontecendo para você? Isso vai ser possível no Brasil com a internet 5G. O leilão começou hoje e a repórter Débora Bergamasco tem as informações pra gente. Débora, boa tarde. Olha que linda, fazia tempo que a gente não te via sem máscara na televisão. Seja bem-vinda ao SBT Brasília, primeira edição. Obrigada, Felipe. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Sabe que você fazendo essa descrição aí de como é que vai ser o nosso futuro próximo, eu não sei se é da sua época, da época do pessoal que está em casa, mas me lembra daquele desenho, os Jetsons. Tá lembrado que tudo era automatizado? Sim. Dá até um medo, Não, e carro voando sozinho. Vai ser ótimo. E manda bala. Que informações você tem? Bom, então a gente está aqui, eu estou aqui na sede da Anatel, aqui no setor de autarquias em Brasília, e está rolando agora. A gente está conhecendo, o Brasil está conhecendo o teor das propostas
para esse leilão apresentados por 15 empresas credenciadas. Então, eles soltaram o edital, né, no mês passado, as empresas apresentaram as propostas, apresentaram as documentações e agora está abrindo esse envelope. E o que pode acontecer aqui, Felipe? A partir do momento que abre o envelope, olha, a empresa tal ofereceu X milhões de reais para este lote. Então, outras empresas podem falar, podem dar lances, né? Como um leilão mesmo. Então, elas podem dar lances. Olha, eu quero cobrir, eu quero dar mais. Então, como é o maior leilão já realizado no Brasil, em termos de lote, de espectro, então isso significa que ele não vai terminar hoje, porque é tão longo, são 183 lotes, ele é tão gigantesco que ele deve se encerrar só amanhã. Ou seja, esse processo de abertura e aí essa oportunidade para dar lances das outras empresas, isso vai demorar e a expectativa é que termine amanhã. E por que isso é importante? Porque a partir do momento em que as propostas, né, forem conhecidas e os martelos forem sendo batidos, aí você vai passar por uma outra fase, que é uma fase que daí sim, gente, isso é muito sério, é uma fase de admissão de compromissos. Então, no edital, que é assim aquele documento em que a pessoa as empresas já sabem o que vai ter que fazer, nesse edital as empresas já já assumiram os compromissos sociais de investimento em tecnologia e infraestrutura. Então eles vão decidir o seguinte, olha, aqui eu estou fechando esse lote, estou arrematando esse lote e vou investir, por exemplo, em tornar todas as rodovias federais conectadas. Então não vai ter mais aquela coisa, Felipe, de você estar no meio da estrada da rodovia federal e perder um sinal, né? E porque isso é importante para a segurança, isso é importante para os negócios. Então, outro compromisso que as empresas vencedoras vão ter que, um deles, né, vão ter que se comprometer a colocar internet em todas as escolas públicas do país. Você já pensou a revolução na educação que isso vai trazer? Porque a gente está falando de 40 milhões de brasileiros que não são conectados na internet, sem contar toda a área de automação que você nos descreveu aí no seu texto. Muito obrigado. Eu já tinha noção da importância do leilão do 5G, mas agora você trazendo informações mais palpáveis, eu fiquei ainda mais impressionado. Imagina, minha gente, todas as rodovias federais, por exemplo, conectadas à internet, você que pega um ônibus e viaja a negócios, ou que vai, por exemplo, você e seu grupo de colegas de trabalho, um dirigindo, outros trabalhando, isso vai aumentar a produtividade muito na pecuária, no setor agrícola, em tudo. Vai ser realmente uma revolução. Então, não termina hoje. Começou hoje, mas deve vir até amanhã. Débora, amanhã, se você quiser voltar aqui e contar pra gente o resultado, você será bem-vinda, tá? Muito obrigado pela participação. Até mais. O vice-presidente Hamilton Mourão defendeu, na quarta-feira, que a pecuária brasileira se adapte para alcançar a meta de reduzir em 30% as emissões de metano, firmada por 100 países na Conferência do Clima. O compromisso causou um mal-estar em parte da equipe do presidente Jair Bolsonaro. A agropecuária será a mais afetada pela medida. O país é o maior exportador de carne bovina do mundo e a decisão do ministro Joaquim Leite de aderir ao acordo gerou reclamação, porque Rússia, China e Índia não se comprometeram com as metas. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que haverá tempo e recursos para o setor se adaptar e alcançar os índices propostos na conferência. Existe know-how, não é só todo mundo se adaptar, é uma questão de mitigação. E tem recursos envolvidos aí, pelo que eu vi, da ordem de 12 bilhões de dólares, né, que estariam envolvidos para auxiliar os países nesse processo. E em Glasgow, no Reino Unido, a comitiva do Brasil na conferência teve uma baixa importante. O coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, Oswaldo Santos Lucon, pediu exoneração do cargo. Em entrevista ao SBT News, Lucon confirmou que estava insatisfeito por não conseguir implantar o que planejava. Eu acho que isso, digamos, esse gesto, ele dá uma sobrevida ao fórum sem a minha presença. É possível a governo e sociedade fazer adequações, mudança de percurso, e nós temos uma boa conferência.
O Supremo Tribunal Federal retomou as atividades presenciais, exigindo o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Partidos políticos recorreram ao Supremo para questionar aquela portaria do Ministério do Trabalho que está proibindo demissão por justa causa de trabalhadores que não querem se imunizar. Solidariedade e Rede Sustentabilidade pedem ao Supremo Tribunal Federal que considere inconstitucional a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência editada na segunda-feira. Entre os argumentos estão o de que o texto fere o direito coletivo à saúde pública. O procurador-geral do Ministério Público do Trabalho também contesta a portaria. Precisa de uma lei, todo o processo legislativo encaminhado ao Congresso para poder aprovação. Então, isso aí não foi feito. Para esta especialista em Direito do Trabalho da Fundação Getúlio Vargas, o momento é de insegurança jurídica. Certamente, a empresa que não tem atitudes preventivas nesse sentido de exigir a vacinação, certamente poderá ser questionado, né? O ministro Onyx Lorenzoni, que assinou a portaria, defendeu a medida. Para poder equilibrar as coisas e impedir que houvesse atos discricionários e autoritários, a gente emitiu a portaria. O Tribunal Superior do Trabalho passou a exigir o cartão de vacinação contra a Covid-19 de funcionários e visitantes. A mesma medida foi adotada também pelo Supremo Tribunal Federal, que retomou as atividades presenciais nesta quarta-feira. Gente, a Débora é bonita demais, né? Agora que está sem máscara, a gente tá vendo a nossa repórter. Uma novidade no transporte aqui de Brasília. Você se lembra das zebrinhas, que eram aqueles micro-ônibus circulares que faziam transporte entre as quadras, principalmente aqui no plano piloto? Vamos direto para o estúdio do sbtnews.com.br para falar com o secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Walter Casimiro Silveira, que tem os detalhes para a gente. Ô Walter, obrigado, viu, pela presença, por ter vindo ao SBT. Quer dizer que em fevereiro do ano que vem já vai ter zebrinha rodando de novo? Exatamente. Uma boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os telespectadores aqui do SBT. O Conselho de Transporte se reuniu e decidiu retornar com a logomarca, né, toda a pintura dos ônibus do Zebrinha, que é uma tradição aqui em Brasília. Quem viveu aqui nos anos 80 sabe que é um transporte bem utilizado para poder fazer esse deslocamento aqui dentro do plano piloto. Então, volta agora com as cores, com a identidade que já tinha na década de 80, para que a gente possa resgatar esse transporte e popularizar. As pessoas, desde quando a gente assumiu em 2019, pedia para ter o retorno do Zebrinha. A gente sabe que tem outros transportes que já fazem essa circulação, mas essa identidade visual a gente entende que é importante para que as pessoas voltem a utilizar esse transporte de vizinhança que faz a ligação entre as entrequadras com a região central aqui de Brasília. Porque para quem está em casa e não mora no plano piloto, ou às vezes não trabalha por aqui, talvez não se lembre da importância do Zebrinha, mas ele faz justamente o transporte dessas regiões aqui dentro do plano piloto, que eram, digamos assim, é distante para você andar a pé, mas fica pertinho se você anda de carro, né? E a população estava realmente precisando dessa alternativa. Exatamente. A ideia é a gente voltar com esse transporte, com essa identidade visual, para que as pessoas tenham essa referência, né, dos ônibus que andam nas entrequadras, nas quadras do plano piloto, tanto na Asa Sul como na Asa Norte, e faz essa ligação com a região central, setor bancário, setor comercial, Esplanada, né, Palácio do Buriti, Tribunal de Justiça. Então, faz essa ligação, essa vinculação com as quadras residenciais aqui da Asa Norte e da Asa Sul. Ô Walter, eu até queria comentar contigo, tem uns 5 anos, 6 anos, quando eu ainda estava como repórter do local, a gente fazia muito, eu fazia pessoalmente, cobria bastante transporte. Eu lembro de perguntar para a população e de ter acesso a uma pesquisa. Os brasilienses naquela época, uns bons 6, 7 anos atrás, diziam que transporte e mobilidade era uma preocupação maior que a da saúde. Não acredito que hoje seja o caso, porque hoje a gente está vivendo pandemia e tudo mais, mas mostrava o quanto os brasilienses sofriam, né, com o nosso transporte público. Eu queria aproveitar a sua presença para a gente tratar desse tema. É tão importante que a gente melhore o acesso das pessoas a ônibus de qualidade, metrô, para que a gente até não incentive o uso do carro particular e que todo mundo possa usar o transporte público. Estamos melhorando nessa área? Qual que é a opinião do senhor?
Olha, a gente já melhorou bastante. Se você pegar aí um histórico aí da década de 80, de 90, para os dias atuais, né? Os ônibus hoje são mais novos, nós temos praticamente a frota mais nova do país e mesmo assim a gente ainda vê muita deficiência ainda no transporte público. Precisa melhorar muito. O Distrito Federal apostou numa forma de transporte com o BRT. Chegou a investir em transporte sobre trilho, que é o metrô. Começou um projeto do VLT para a W3, mas não tinha dado continuidade. Então a gente está no planejamento de resgatar o projeto do VLT, que é um projeto que hoje está sendo discutido com o Tribunal de Contas do Distrito Federal para que a gente possa implementar na W3 e também com o IPHAN, né, que tem algumas restrições com relação à aplicação desse tipo de transporte aqui em Brasília. E já estamos trabalhando numa nova licitação para poder colocar ônibus mais modernos, ônibus elétricos aqui na região central, porque hoje ainda tem algumas limitações dessa tecnologia para longas distâncias, mas para as pequenas distâncias a gente já pode implementar. Implementamos ele no transporte da Esplanada. Hoje, o circular que faz Esplanada, ele é 100% com ônibus elétrico e a gente quer aumentar isso para toda a região do plano piloto, né? Aumentar a frota na próxima licitação para que possa dar um pouco mais de conforto ao usuário, né? Diminuindo a lotação nos ônibus, principalmente no horário de pico, fazer a interligação dos sistemas de bilhetagem com o transporte do entorno. A gente já começou nessa tratativa, determinando as empresas que a partir do ano que vem já coloque validadores online para que possa possibilitar pagamento com cartão de crédito, com cartão de débito, sem precisar você ter que comprar bilhete nos postos do BRB Mobilidade, facilitando a vida do usuário, né? Com isso, a gente atrai mais pessoas para utilizar o transporte coletivo, dando um pouco mais de conforto. A gente sabe que o transporte individual sempre vai ser mais confortável do que o coletivo, mas numa consciência coletiva de que a gente precisa diminuir os engarrafamentos, né, todo esse congestionamento dentro da cidade, a gente precisa incentivar o uso do transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Você está certíssimo, Walter. Inclusive, por isso que eu trouxe esse tema, porque é o seguinte, é óbvio que o carro sempre vai ser mais confortável, porque ele dá liberdade, né? Você não precisa se programar com horário, você sai e chega onde você quer, da maneira como você quer. Hoje, a maioria das pessoas opta por um carro particular quando ela vê que acessar o transporte público vai ficar muito difícil, vai atrapalhar muito a rotina dela. Mas quem sabe, e a gente torce por isso, por um transporte público cada vez melhor, a pessoa possa fazer a escolha. Não, eu vou aderir ao transporte público, ao ônibus, porque tem qualidade, vou usar o dinheiro que eu gasto com carro, na educação dos meus filhos, para eu viajar no fim do ano, para eu fazer outras despesas que para minha família vão ser importantes. Então, eu torço muito, porque eu acho que o futuro de Brasília, do Brasil, do mundo, é todo mundo, independentemente da classe social, como já acontece nos países ricos, né? É usarem ônibus, usarem metrô, para todo mundo poder ter acesso. Muito obrigado, viu, pela presença do senhor. Espero que a gente possa ter outros temas aqui para conversar. De nada, e eu estou sempre à disposição para poder prestar os esclarecimentos que forem necessários e apresentar todos os projetos que o GDF tem para modernizar o sistema de mobilidade. Muito obrigado, até a próxima. Agora, vacinação. Gente, tem um estudo da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, com 9 mil pessoas que toparam ser voluntários, e o estudo quer avaliar se todos nós adultos vamos precisar tomar a terceira dose, que é a dose de reforço contra a Covid-19. Nem a longa fila desanimou quem veio tomar mais uma dose do imunizante. Estou na terceira, na fila da terceira. Se vir a quarta, a quinta, a 10ª, a 100 eu tomo. Por enquanto, apenas quem tem mais de 60 anos está recebendo reforço na imunização na capital fluminense. Mais uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Prefeitura do Rio e o Instituto DOR, vai avaliar se todo o restante da população adulta também precisará de mais uma aplicação. O que o estudo vai fazer é gerar evidências científicas sobre as melhores combinações de vacinas e em que momento esse reforço poderá ser aplicado, levando em conta a idade das pessoas. 9 mil voluntários vão participar do experimento. Também serão consideradas as condições clínicas dos participantes, se eles têm algum problema de saúde. Para ser voluntário, é preciso se inscrever no site da Fiocruz, ter entre 18 e 59 anos e ter completado o esquema vacinal com 2 doses do mesmo imunizante há pelo menos 6 meses. O reforço será feito com AstraZeneca ou Pfizer. Os voluntários serão monitorados por 12 meses. Para verificar, então, a infecção por Covid.
quanto a terceira dose, esse reforço, ajudou a prevenir infecções por Covid. Uma prevenção que muitos esperam. A vacina só veio para nos ajudar. Ela não vem nos piorar em nada, vem combater esse vírus. Mais segurança para a família e para o coletivo, né? Eu tomei a Janssen, que foi uma dose só, né? Mas tô doido para chegar a minha vez de tomar a dose de reforço aqui no Distrito Federal. Tomara que baixe logo a idade. A Polícia Civil de Rondônia identificou mais um dos 26 mortos na operação em Varginha, no sul de Minas. Até agora, 19 suspeitos foram identificados pelo IML. Vou lembrar para vocês, 2 deles são daqui do Distrito Federal. O que esse pessoal estava fazendo? Tudo junto. Esse bando, que está sendo conhecido como parte do Novo Cangaço, praticam esses crimes. São esses casos em que as quadrilhas altamente articuladas, armadas até os dentes, invadem pequenas cidades para roubar banco. Dos 19 corpos identificados até agora pelo Instituto Médico Legal de Minas Gerais, 16 já foram liberados para os familiares. Por enquanto, os suspeitos são de Goiânia e Rio Verde, em Goiás, Uberaba e Uberlândia, em Minas, Nova Aripuanã, no Amazonas, Caxias, no Maranhão, Gama, no Distrito Federal, Brasília, Santos, em São Paulo e Porto Velho, em Rondônia. Segundo a Polícia Civil de Rondônia, Jerônimo da Silva Souza, de 28 anos, morto na operação, foi quem assassinou o dono de um pet shop de Porto Velho em março deste ano por não concordar com o preço cobrado pelo serviço. Assim como Jerônimo, pelo menos 10 dos suspeitos identificados já tinham passagens pela polícia. Nesta quarta-feira, o Ministério Público de Minas Gerais criou uma comissão para apurar a atuação da quadrilha e a possível relação com crimes praticados em outros estados. E também para investigar a operação contra o Novo Cangaço em Varginha. Os promotores querem saber se houve excesso por parte da polícia. Em qualquer ação estatal que ocorra um óbito, que ocorra a perda de uma vida, seja ela qual for, é instaurada uma investigação para apuração das circunstâncias daquele evento. Ontem a gente mostrou aqui o caso da cachorrinha Margot, que foi morta depois de ser perseguida e atropelada por um motorista em alta velocidade. Você viu isso? Você acredita que ontem à tarde eu fui até numa loja de colchão? Acho que o rapaz não me reconheceu, mas ele falou assim, nossa, estava vendo o jornal hoje de manhã no SBT, um vídeo de uma cachorrinha, eu também não me identifiquei. Mas enfim, a cidade inteira está falando disso. O caso aconteceu no setor Arniqueiras e eu vou chamar a Kátia Gomes porque tem novidade nessa investigação. Ô Kátia, que o homem foi identificado a gente já sabe, mas qual que é a novidade que você traz pra gente agora? Contigo. Malta, a novidade é que o motorista que atropelou e matou a cachorrinha Margot vai prestar depoimento hoje à tarde. Essa informação foi confirmada pelo próprio dono da cachorra, né, que inclusive viu tudo, todo o acidente. Vamos relembrar então esse caso que foi agora na última terça-feira à noite. O dono da cachorrinha Margot, ele deixou ela dar uma volta ali na rua, ela queria muito passear porque ela estava latindo bastante e ele deixou ela caminhar. Essa cachorrinha, ela acabou perseguindo uma motocicleta. O dono pediu para que a cachorrinha entrasse. No momento em que ela estava voltando para casa, esse homem, esse motorista, numa caminhonete, viu a cachorra e mesmo assim ele acelerou. Ele acelerou, atropelou e acabou matando a Margot. O dono dela disse que cuida da cachorrinha há mais ou menos 7 meses. Ele adotou essa cachorra porque ela apareceu na porta da casa dele. Então, infelizmente, isso aconteceu. Agora a polícia quer entender, né, por que ele atropelou a cachorra de forma proposital, por que ele não parou para que a cadela pudesse passar. Agora as investigações continuam, quem está cuidando desse caso é a 21ª Delegacia de Polícia, né? O caso foi na Arniqueira, Malta. Muito triste, porque vamos ver, né, que explicação esse homem vai dar à polícia, mas pelas imagens, ou ele estava no mínimo ele está errado, porque ele estava em altíssima velocidade, numa via muito estreita, pequena, dentro de um condomínio. Aí vai falar que estava no celular, não sei.
Se não conseguiu ver a cachorrinha, não sei, mas passou por cima do animal e não deu chance para que ela sobrevivesse, nem prestou socorro. Obrigado, Kátia, pelas informações. A polícia está fazendo agora uma operação para cumprir 6 mandados de busca e apreensão contra 6 homens que têm entre 19 e 22 anos de idade. Agora, o crime é o seguinte, eles compartilhavam, tão jovens esses meninos, né? Compartilhavam imagens de crianças e adolescentes, imagens com teor sexual, pelo WhatsApp. E não só isso, eles também participavam de rachas nas ruas do Distrito Federal. Quer saber o pior? Antes dos rachas, quer dizer, para você dirigir em alta velocidade, você já está colocando a vida de todo mundo em perigo. E se você estiver bêbado? Porque antes eles consumiam bebida alcoólica e usavam remédio controlado. Inclusive, a polícia chegou até eles depois que alguns invadiram com o carro e tudo uma serralheria lá em Vicente Pires. A gente mostrou esse caso aqui. Foi dia 13 de maio. Os suspeitos estavam com um Audi que tinha um motorista e 2 passageiros. E você acha que para por aí? Eu já estou falando tanta coisa, não para. Em setembro, 2 desses 6 jovens que são alvos da operação já tinham sido alvo de outra operação, nessa outra vez, porque eles teriam recebido e compartilhado um vídeo íntimo de uma mulher sem o consentimento dela. É muito desrespeito junto com a quadrilha só. Faz racha, bêbado, tem imagem de criança e adolescente pelado dentro do celular, compartilha nude de mulher que não deu consentimento para isso, pelo amor de Deus. Tatuzinho, que informações você tem sobre esse caso? Boa tarde. Pois é, Malta, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, a primeira edição, aqui no DF e também no entorno. Essa operação, Malta, como você disse, ela vem desde lá do dia 13 de maio, né? Desde quando aconteceu esse acidente, aí nós aqui do SBT Brasília mostramos ao vivo essa situação, onde esses jovens primeiro estavam disputando um racha, ali nas vias de Vicente Pires, especificamente na Rua 10. O motorista, segundo informações, teria ingerido bebida alcoólica, perdeu o controle da direção, acabou subindo no passeio, derrubando um container, invadindo uma serralheria e quase que atropela pessoas e mata ali na Rua 10. Tudo isso aconteceu no dia 13 de maio. A Polícia Civil, a 38ª DP, começou a investigar esse caso. Como você disse, primeiro a Operação Absolute. Os policiais foram até a casa do motorista e também dos passageiros. Ali eles encontraram, com os materiais apreendidos, celulares, computadores, diversas mensagens. Primeiro, deles marcando rachas. Inclusive, havia sido praticado um racha antes do acidente. Esse racha aconteceu na via EPTG. No celular de um desses suspeitos, os policiais descobriram que eles teriam tomado, além de ingerido bebida alcoólica, também medicamentos controlados. Ou seja, tudo isso nessa questão de crime. Mas só que mais tarde, no mês de setembro, a operação Bad Boyfriend conseguiu apreender celulares, computadores e ali descobriu ali que eles armazenavam e compartilhavam conteúdos pornográficos, tanto infantis, bem como também envolvendo adolescentes. Um desses celulares, nesse grupo de WhatsApp que eles tinha um total de 25 adolescentes, 25 jovens, que é entre idade de 18 e 22 anos. Eles chegaram, um deles, a compartilhar 28 vezes o mesmo vídeo pornográfico entre esses amigos. Ou seja, crime para quem armazenava e compartilhava, crime também para quem recebia e automaticamente acabava espalhando esses vídeos, essas fotos pornográficas aí para outras pessoas. Então a Polícia Civil investigou e dessa vez na quinta-feira deflagrou a operação Bad Boy, que conseguiu aí cumprir 6 mandados de busca e apreensão, tanto na região administrativa de Vicente Pires, bem como também Águas Claras. E lembrando, Malta, são todos jovens de classe média aqui do Distrito Federal. Com esses suspeitos, os policiais conseguiram apreender porções de drogas, celulares e diversos materiais inerentes aí. Os policiais não conseguiram encontrar, por enquanto, a questão de pornografia infantil, mas já se sabe que são suspeitos de envolvimento. Eles assinaram um termo e foram liberados aí. É lógico que a investigação da Polícia Civil segue sobre esse caso, viu, Malta? Ó, a pessoa que escreveu aqui, o editor que escreveu essa tarde aqui, acertou na mosca. Playboyzada totalmente descontrolada. Olha, eu não consigo entender o que passa na cabeça. Jovens entre 19 e 22 anos de idade, que são de classe média, tinham tudo para poder investir em si mesmos, nas próprias carreiras, no que gostam de fazer. Quer dizer, tanta gente querendo oportunidade na vida, queria ter nascido numa boa família que te desse estrutura para você vencer na vida, e tem gente que joga tudo no lixo. Entre 19 e 22 anos, pratica racha com um Audi, que é um carro caro, bêbado,
com a cabeça cheia de remédio controlado, compartilhando pornografia infantil e distribuindo vídeo íntimo de mulher que não teve consentimento. Pelo amor de Deus, façam algo de melhor com a vida de vocês, em respeito aos milhões de brasileiros que queriam ter tido essa boa vida que vocês têm para poder fazer algo de decente. Deixa eu aproveitar que o Tatu está aqui com a gente ainda. Volta e meia a gente dá esses casos aqui de homens que não respeitam as mulheres. E infelizmente não é uma única história nesse sentido que o Tatu acompanhou hoje. A Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente prendeu um homem por extorsão sexual de adolescente. O que é isso? Explica pra gente, Tatu. Pois é, Malta, esse caso foi acompanhado de perto numa ação investigativa da Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente aqui do Distrito Federal, a DPCA, que conseguiu por meio de 2 vítimas aqui da capital, adolescentes de apenas 17 anos, 2 meninas. Segundo informações, elas eram extorquidas mediante ameaças, ou seja, tortura psicológica, por um autor que via internet, via redes sociais, lá do estado do Ceará, ele acabava obrigando essas garotas a fazerem vídeos pornográficos. Inclusive, um dos vídeos, Malta, esse autor chegou a obrigar elas a ficarem com o homem mediante a tortura sexual. Para entendermos melhor como é que foi a operação aqui da DPCA do Distrito Federal, em conjunto com a Polícia Civil lá do estado do Ceará, ao meu lado está a delegada Simone Silva, que vai explicar para a gente como é que foi deflagrada essa operação. Doutora, primeiramente, boa tarde. Muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no SBT. Como é que começou essa operação? Como é que começou essa ação investigativa? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos. Na verdade, a ocorrência foi registrada em junho desse ano. O pai de uma das meninas tomou conhecimento através de um amigo delas, porque as meninas, em conversa em rede social, haviam sido ludibriadas por esse autor, que recebeu fotos, né, delas nuas e, em contrapartida, começou a ameaçá-las, né, para que elas fizessem mais vídeos, mais fotos, mandassem mais fotos e fizessem vídeos pornográficos, inclusive com outro homem, e encaminhassem esses vídeos que elas fizessem para ele, sob pena de que, se não encaminhassem, ele divulgaria as fotos das adolescentes para o grupo de amigos de redes sociais. Agora, doutora, como que foi o cumprimento desses mandados, né? Teve busca temporária, prisão temporária e também apreensão. Como é que foi essa ação conjunta entre a PCDF aqui de Brasília e a Polícia Civil do Ceará? Depois das investigações, né, a equipe se dirigiu a Fortaleza, em Maracanaú, e teve apoio da DESECA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Fortaleza, e aí eles lograram êxito hoje em prender, né, por mandado de prisão temporária, o autor desses fatos e também o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Conseguiu aprender alguma coisa com ele? Vocês lograram isso nesse sentido de aprender materiais? Sim, os materiais foram apreendidos, né? Todos utilizados como notebook, celular foram apreendidos e eles vão ser verificados para ver se tem mais alguma pornografia, né, infantil, e para ver se eles vão ser enquadrados em mais outros artigos, né? Doutora, um autor criminoso cibernético, né, cometer esse crime aí lá do estado de Ceará, ou seja, conseguia fazer essas ameaças com essas jovens aqui de Brasília. Acredita que tem mais adolescentes envolvidas aqui de Brasília nesse caso? Sim, a gente acredita que tenha mais adolescentes, talvez não só de Brasília, mas de outros estados também. Por isso que a gente está divulgando e está pedindo para que, se tiverem outras vítimas que tenham passado pelo mesmo modus operandi, procurem a DPCA, para que a gente possa continuar as investigações. No caso, doutora, por ele ser um autor lá do estado do Ceará, pela experiência da senhora na Polícia Civil, há o caso dele ser recambiado para cá, para prestar depoimento aqui? Como é que fica? Ou fica a cargo da PC lá? Não, ele foi preso, ele vai ser recambiado, trazido aqui para a Polícia Civil, onde ele será recolhido à carceragem do DPE e depois no presídio. Agora, quais crimes ele pode responder e a pena vai de quanto a quanto? Pois é, ele pode responder por extorsão e ele pode responder por estupro, né? Eu não tenho aqui de cabeça as penas de extorsão, mas eu acredito que vai até 10 anos, e o estupro também, porque ele mandava essas adolescentes se tocarem, inclusive realizar ato sexual com outro rapaz. Doutora, a senhora acompanhou inclusive de perto aqui, a gente dando uma outra notícia, né, de uma outra ação da PCDF, que foi deflagrada a Operação Bad Boy, que, né, conseguiu chegar até adolescentes jovens, né, 18, 22 anos, compartilhando, armazenando vídeos pornográficos infantis e de adolescentes. Para quem tem em casa assistindo, é importante frisar, até mesmo para quem compartilha, é um ato criminal, né? É um ato criminoso, né? Não se pode compartilhar, não se pode fazer download de nenhuma imagem contendo imagem pornográfica de criança e adolescente.
Ou seja, tem pena para quem faz isso. Sim, tem pena, né? Não só o armazenamento, mas o compartilhamento principalmente. Doutora, nesse caso, nessa hora, a senhora que trabalha especificamente com criança, fica dicas importantes, principalmente para os pais dessas adolescentes, desses jovens, principalmente hoje em dia que a gente está na era das redes sociais, né? Exatamente, os pais têm que ficar de olho, nesse caso em específico, o pai começou a estranhar o comportamento da adolescente, que estava bastante agressiva, e além da agressividade, a mãe também verificava que ela de vez em quando estava nua na cama e ela não sabia qual era a razão disso. Então ela aliou esses dois comportamentos, mas um amigo ter, né, contado para eles o que estava acontecendo, e aí eles vieram para fazer o registro dessa ocorrência. Tá aí, Malta, a doutora Simone Silva, delegada da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente aqui da PCDF do Distrito Federal, falando conosco, ou seja, operações distintas, mas com o mesmo assunto, o mesmo foco, essa questão de crimes cibernéticos relacionados aí à pornografia infantil. Malta. Obrigado, Tatu, participação completíssima, agradeço a delegada, deu todas as informações, obrigado, viu, Tatu? Gente, telefone celular tocando, o que você faz? Atende. Mas agora o povo não está nem querendo atender mais, porque pode ser uma daquelas várias ligações que vem de telemarketing que a gente recebe todo dia. Com o tempo curto para trabalhar, para cuidar da casa, para cuidar da vida. Gente, eu vou falar um negócio para vocês, é desesperador. Tem hora que você está esperando uma ligação importante, que você desiste de atender o telefone de celular, porque você já sabe que vai ser: boa noite, senhor, tudo bem? Eu tenho uma oferta aqui de internet para você. Eu não quero, eu queria que você parasse de me ligar. Não sou eu só que passo por isso, não, você também, né? Vamos ver a reportagem. Quando o assunto é aquele famoso telefonema de telemarketing, o povo nas ruas do Distrito Federal já tem opinião formada. Nos horários de 9h30, 10, até 11 horas da noite, eles ficam ligando. E isso enche o saco da gente. Tem dia que eu tenho que desligar o telefone, que esses caras ligam 20, 30, 40 vezes. Nem atendo não, quando eu vejo que é, eu não atendo. A gente acha que está esperando uma ligação importante, às vezes. Aí chega uma ligação de telemarketing, às vezes irrita muito. As ligações e mensagens diárias têm incomodado o brasiliense e muito. A aposentada Ana Lúcia é uma das pessoas que tem sofrido com essa dor de cabeça. Todos os dias tem ligações de vários lugares do Brasil, números que eu não conheço. Geralmente eu não atendo exatamente para evitar algum golpe. E a situação só piora. A moradora de Sobradinho conta que fizeram 2 seguros no nome dela, sem autorização. E para conseguir cancelar, burocracia em cima de burocracia. Eu quero cancelar isso agora. Como é que faz? Tá, então, como eu falei para a senhora, como eu estou aqui em cima, eu não consigo verificar nada para a senhora. Aí eu preciso do telefone da senhora, e assim que retornar ao sistema, a gente entra em contato. Meu senhor, só um minutinho, que no momento agora eu não posso atender o senhor, porque eu estou gravando uma matéria. O senhor pode me ligar mais tarde, por favor? Pode ser, que horário? A partir das 12 horas, viu? Tudo bem, vou deixar marcado aqui no sistema, viu? Então Bom dia. Obrigado, bom dia. E por conta dessas enxurradas de ligações, os brasilienses estão lá em cima. Em média, 235,9 ligações, vindas de diversas partes. Telecomunicações, bancos, veículos, tudo isso, essa média, só de setembro deste ano. Para quem depende, por exemplo, de serviços e que às vezes vê o telefone tocar toda hora, é algo que deixa indignado, porque o pessoal não para de ligar. O Marcos Vinícius também sofre com as ligações constantes dos serviços de telemarketing. Ele conta que recebia uma média de 15 a 20 ligações diariamente. O grande número de ligações indesejáveis estava atrapalhando a saúde mental dele. E uma forma que eu consegui diminuir essas ligações foi pelo um recurso do celular, foi bloqueando. Todos os números que apareciam eu bloqueava. E com isso diminuiu para 1, 2 ligações por dia desses spams. Mas foi uma forma que eu consegui diminuir. Para dar mais autonomia ao consumidor na hora de decidir se deve ou não atender as ligações de telemarketing, a Anatel pretende que o código não geográfico 0303 seja utilizado pelas empresas que ofertam serviços por telemarketing. Então agora a gente quer fazer o uso efetivo e beneficiar toda a cadeia de telemarketing, para que seja sim efetivado seu serviço
de forma legítima e as empresas poderem contatar seus usuários. Então, assim, estima-se que a partir de janeiro ou fevereiro já esteja implementada essa solução. O superintendente da Anatel destaca que a enxurrada de ligações dos serviços de telemarketing fez com que as pessoas perdessem a confiança. Muitos consumidores passaram a ignorar as chamadas recebidas de números desconhecidos, né? Mesmo que as chamadas sejam relevantes ou atendam os interesses de modelos de negócio de telemarketing ativo, acaba que as pessoas perdem a confiança. Desde 2019, o DF tem o próprio sistema de bloqueio de chamadas e mensagens instantâneas. É o Me Respeite, do Procon DF. O cadastro pode ser solicitado no site merespeite.procon.df.gov.br ou pessoalmente nas unidades do órgão. Depois de 30 dias do registro dos números de telefone fixo e o celular junto ao sistema de bloqueio de telemarketing do Me Respeite, junto ao site do Procon DF, o consumidor que ainda continuar recebendo as ligações telefônicas das empresas de telemarketing oferecendo produtos e ou serviços, deve retornar ao sistema do Me Respeite e indicar ali quais são as empresas que ainda permanecem efetuando esse tipo de ligação, né? Porque só assim nós conseguiremos identificar quais são as empresas que insistem em descumprir a lei. Mas tem empresa que é tão safada que eles funcionam assim, agora eles não se identificam mais. Seu telefone toca, aí a mensagem do robozinho é assim: olá, eu estou falando com o Felipe? Sim. Aí você tem que esperar, você já está na conversa 1 minuto até eles dizerem de onde que eles são, para você poder colocar o seu telefone no sistema e pedir para eles parar de te ligar. É brincadeira, né, gente? Ô, turma, 12h46, a gente está ao vivo, eu vou ter que fazer um intervalo muito rápido. Mas vai embora não, a audiência está tão boa, fica aqui comigo. Antes do break, a gente segue com a previsão do tempo. Vamos ver juntos que parece que está chovendo. O dia segue com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas ao longo da tarde. O INMET já registra chuva em alguns locais nesse momento, inclusive aqui pertinho, viu? Na Asa Norte está chovendo. Temperatura agora 25 graus e a umidade relativa do ar está em 65%. Olha que tempo fechado. Esse aí é onde, hein? Vocês conseguem me dizer aqui no ponto de falar para o pessoal de casa? Onde que... ali no DPE, saidinho do Sudoeste, Parque da Cidade, o tempo vai fechar, hein? Você que está no trânsito, cuidado. O SBT Brasília, primeira edição, volta já. O Memorial dos Povos Indígenas aqui em Brasília vai virar o 2º maior museu em acervo de cultura dos índios do país. Vamos ver o VT. Arcos, flechas, ornamentos, cocares, peças de artesanatos indígenas que teriam como destino a destruição. Foi decidido que esses objetos fossem destruídos, pois não havia conhecimento por parte da Polícia Federal e da Justiça de uma localização eficiente que pudesse receber. E aí, para evitar a destruição e também por uma questão de noção cívica, cultural, histórica, a Secretaria de Cultura interveio e protocolou na Justiça para que esses objetos viessem para o Memorial dos Povos Indígenas. Todo esse material foi apreendido pela Polícia Federal em 2003, em uma operação de combate ao crime ambiental que aconteceu em diversas regiões. No interior do Pará, em Rondônia, nas cidades de Porto Velho e Ji-Paraná e também aqui no Distrito Federal. Tudo isso ia ter como destino a Europa e os Estados Unidos. Eles fabricavam, né? E vamos dizer assim, eles eram enganados, né? Pelos esses traficantes internacionais que pegavam e revendiam. Então, por exemplo, se um produto aqui custava para o índio R$10 pelo trabalho dele que era pago, lá no exterior ele vendia por R$1.000. Agora, os quase 9.000 itens produzidos por diversas etnias brasileiras fazem parte do acervo do Memorial dos Povos Indígenas na capital federal, que passa a ser o 2º maior do país. Atualmente, o MPI, Memorial dos Povos Indígenas, conta com um acervo de 700 peças. Com a doação agora de mais de 8.000 utensílios, nós vamos ocupar a 2ª colocação no Museu de Acervos do Brasil, perdendo apenas para o Museu do Índio, que fica no Rio de Janeiro. O acervo indígena, que ficou guardado por 18 anos, vai passar por restauração e, em breve, vai poder ser apreciado por brasilienses e turistas. Eu fiquei, vamos dizer, arrepiado, né, de tanta alegria, de tanta satisfação, porque vai ser uma história. Isso é nosso cocar, nosso borduna, nossa flecha, isso é nosso pertence, nossa cultura, né? Como tem lei, não pode
estragar uma coisa, né? Que é memória, né? Da gente. Representantes da tribo Guajajaras, que vivem no Distrito Federal, abençoaram a preservação da memória cultural do povo indígena. O Memorial dos Povos Indígenas, no momento, está fechado para reforma, mas deve voltar a funcionar ainda nesse mês. Ao reabrir, o espaço poderá receber visitantes de terça a domingo, inclusive nos feriados, e é de graça. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. A gente volta a se ver amanhã. Ainda é sexta. Calma, Felipe, que a semana não acabou. 15 para meio-dia. Tchau.